Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Aqui quem fala é o seminarista José. E hoje nós vamos falar de sacramento da nossa igreja. Hoje nós vamos falar sobre a Eucaristia. E para me ajudar aqui neste assunto, meu amigo e também seminarista, Gabriel. E aí galera, tudo bem? Prazer estar aqui de novo com vocês. Então é isso aí, pega o seu café e vem ouvir esse papo sobre a Eucaristia aqui no Café Católico. Então, Gabriel, para a gente começar este papo desse sacramento, lembrando aos ouvintes que a gente já fez um programa falando dos sacramentos de maneira geral e fizemos falando sobre o batismo e a crisma também. E os sacramentos, uma das coisas que tem dos sacramentos é que, quando a gente definir os sacramentos, é que todos eles foram instituídos por Jesus Cristo. Então, e essa instituição aparece na Sagrada Escritura. Então, antes de a gente falar, olhar lá para a Bíblia um pouquinho, em visão geral, porque quando a gente fala da instituição da Eucaristia, a gente vai ter 4 relatos lá no Novo Testamento. Eles vão ter algumas coincidências e algumas diferenças. De coincidência que a gente pode elencar, né? Primeiro, que tanto os evangelistas sinóticos quanto João, ele relata que Jesus se reuniu com os apóstolos nas vésperas da sua paixão para uma ceia, né? Uma ceia de despedida. Também a instituição propriamente dita ela aparece nos 3 sinóticos e ela também é citada por São Paulo na primeira carta aos Coríntios. Há um contexto também de que provavelmente era mais de noite ou no fim da tarde, pelo menos. Então eles usam expressões diferentes, né? Em 1 Coríntios é que fala que era de noite, ao cair da tarde em Mateus e Marcos, em Lucas é quando havia chegado a hora, mas dá para se entender essa coisa que estava acabando o dia, né? Em João já não se fala, eu me equivoquei, né? Mas João não se fala do relato da instituição. Ele só cita o lava-pés na última ceia. Cita que eles comeram com Jesus e o relato do lava-pés. Então João faz essa substituição. João vai falar da Eucaristia de uma outra maneira, assim, né? Mas não como uma instituição, né? Também o que fica claro é que eles fazem uma refeição, né? Essa instituição da Eucaristia está num contexto de refeição, seja aquilo ali era de fato a ceia pascal ou não, mas era um contexto de uma refeição, eles estavam fazendo uma refeição juntos. É importante também deixar ressaltado que essa ceia foi celebrada num contexto que estava relacionado à morte próxima de Jesus. E estava ligado estritamente ao anúncio da traição de Judas, né? Porque tanto é que todos os evangelistas, inclusive João, relatam a traição de Judas. Mesmo que João não retrate a instituição da Eucaristia, somente o lava-pés, ainda assim João relata a traição de Judas, né? Exatamente. Além disso, aparece ali claramente que tem o pão e o vinho e Jesus faz, né, gestos, né? Ele oferece, né, palavras, ele diz palavras sobre o pão, sobre o vinho e oferece isso aos apóstolos ali reunidos com ele, né? Esses gestos, um deles era a bênção que se fazia, que se chama beracá, e a gente tem isso até hoje na nossa missa, né? A beracá eram as bendições que os judeus faziam já na época de Jesus. Quem assistiu The Chosen talvez tenha percebido que os apóstolos assim que acordavam diziam: bendito sejais, Senhor do universo, por tal e tal coisa, pela noite de sono, bem dormida. Então essas eram as orações, a beracá que eles diziam. E essa beracá era realizada em todos os momentos da vida do judeu. E Jesus também, então, provavelmente tenha anunciado, feito essa beracá. Por isso que quando a gente celebra a missa, o padre, na hora que ele pega o pão e o vinho, ele leva e diz: bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar pão da vida. E depois com o cálice, né? Só que daí muda o cálice da salvação, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar vinho de salvação. Então essa beracá, já presente ali nos relatos, né? Essa bênção ritual, que provavelmente Jesus teria feito mais ou menos a mesma coisa, se perpetua até hoje. E ligado a essas palavras também, né, e algumas outras semelhantes, sempre há um tom escatológico, né, ou seja, de uma coisa, Jesus sempre há um tom de que aquilo deve se perpetuar ao longo do tempo, que aquilo deve ser feito em memória dele. Há sempre um olhar para o futuro também nessas palavras de Jesus. Não era uma coisa somente para aquele momento, né? Ele deixa claro que era uma coisa que era para se perpetuar em vista de algo maior no futuro. E agora vamos um pouquinho para as diferenças, José.
queria ressaltar Lucas e 1 Coríntios, que falam, né, a respeito do pão, né, que o corpo será entregue por vós. Aí é uma divergência, né, na tradução seria por vós e por todos, ou por vós e por muitos, mas eu acho que não condiz aqui ficar discutindo aqui hoje. Sim. Não é a gente que vai chegar na solução aqui. É porque o termo grego que foi escrito pode ser traduzido das duas formas. Pode ser traduzido das duas formas. E no aramaico, que era o que Jesus falava, não existe expressão por todos, né? Então, por mais que talvez os evangelistas e Paulo tenham querido traduzir, talvez não tenha expressado o que Jesus... Mas para todo efeito, nas outras línguas é por vós e por muitos, e no Brasil é por vós e por todos. Né? Apenas essa informação, sim, mas comentários. Comentários sobre a tradução e sobre a celebração da liturgia hoje, né? E daí também, né, Lucas 1 Coríntios, eles acrescentam, né, vou fazer isto em minha memória, acrescentam essa ordem de Jesus, nos outros. E também em Lucas e 1 Coríntios eles colocam um certo espaço entre o pão e o vinho, né? Há um espaço ali. Então, não é como se fosse uma coisa na sequência da outra. Assim, o relato deixa entender que era uma coisa mais longa. E também a gente tem uma diferença de Mateus e Marcos para Lucas e 1 Coríntios. Porque em Mateus e Marcos, sobre o vinho, se diz que esse é o meu sangue da aliança. E já em Lucas e 1 Coríntios diz que este cálice é a nova aliança em meu sangue. Então traz a simbologia do cálice aqui, que é o cálice, que é a aliança no sangue de Cristo. E também Mateus ele vai acrescentar, né, sobre o vinho, falar para o perdão dos pecados. Né? Vai ter essa coisa única para Mateus em relação aos outros. O que a gente tem aqui um pouco nas instituições primeiro, tem muitas evidências de que sim, foi instituído por Jesus, mas é claro que também aqui a gente entende que não existe muito claro ainda exatamente uma forma rígida e específica deste relato, tanto que ele chega de formas com algumas diferenças nessa composição do Evangelho. Provavelmente, né, quando foram compor, havia talvez até algumas pequenas diferenças sobre a forma de celebrar essa Eucaristia, mas todas com o mesmo sentido, né? Todas com o mesmo sentido. Como eu já tinha comentado, no Evangelho de João a gente não tem essa fala da Eucaristia na última ceia. Mas ele aparece sobretudo no capítulo 6 do livro de São João, no discurso do Pão da Vida. Então, quando João descreve ali o discurso do Pão da Vida, está colocando ali a parte sobre a Eucaristia no livro dele. E daí ele deixa então os momentos anteriores à paixão de Cristo para colocar o lava-pés e a traição de Judas e tudo mais que ele coloca lá. Não porque seja menos importante, pelo contrário, João dedica todo o capítulo 6 para fazer um discurso muito interessante sobre o Pão da Vida. O Evangelho de João ele tem suas características próprias, né? Então é todo... talvez muito mais, se fala, né, que ser muito mais teológico, muito mais místico que os outros. Então essas particularidades. Mas no capítulo 6, né, como o Gabriel citou, então ele vai dizer de uma maneira muito clara, né, dizer, né, o meu corpo é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Que até escandaliza alguns e muitos deixam de seguir Jesus. Né? Então Jesus ele se coloca como o pão da vida, né? Que diferente do maná, que ele fala para os judeus que os seus pais comeram e tiveram fome, quem comer deste pão nunca mais sentirá fome. Então ali ele se coloca, então há um discurso muito forte realmente sobre a Eucaristia, né? Mesmo que o relato da instituição não tenha em João, como a gente falou. A ceia de João, a última ceia, foi mais uma ceia de despedida, né? Foi mais uma prefiguração, apontava mais para a morte de Cristo. E a Eucaristia dessa última ceia, então, vai se definir mais ou menos como um memorial dessa morte, né? Olhando para esse contexto de todos, né? Olhando tanto seja para os discursos de João, quando você vai pegando um todo, relacionando as partes de João, quando você pega os relatos da instituição, você vê que está ligado a isso, há essa ligação profunda entre a morte, a Eucaristia. Daí a Eucaristia como esse memorial dessa morte. Daí fazer isso em memória de mim. Fazer o quê? Não é apenas um memorial de uma coisa puramente ritual ou puramente simbólica.
E as palavras de Cristo, eles têm assim, esse sentido de uma autodoação, né? Tomai todos, ele mesmo oferece o envio, ou seja, ele mesmo oferece o seu corpo, o seu sangue, ele oferece ali pelas espécies do pão e do vinho, essa mesma doação que ele vai fazer na cruz, né? Dessa entrega do seu corpo. Sim, isso fica muito mais evidente no capítulo 6 de São João, né? Quando ele diz que meu corpo é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Então, esse mandato de realizar a Eucaristia, que os outros evangelistas tratam, se une intrinsecamente com o relato de João. Porque se a gente tem em consideração que foi um mandato de Jesus celebrar e ele instituiu ali a Eucaristia, o capítulo 6 de João nos explica o que é realmente essa Eucaristia. Que o corpo de Cristo é a verdadeira comida e o sangue de Cristo é a verdadeira bebida. E realmente são o corpo e o sangue de Cristo. Então a gente tem nessas evidências bíblicas aquela primeira coisa e o primeiro sentido de que provavelmente isso já era celebrado desde o princípio é justamente o fato de que esses relatos foram aparecer no Evangelho, porque o Evangelho são escritos anos depois da morte de Cristo. Então, era uma coisa que acontecia na comunidade. Então, que é um pouco a partir dos relatos da comunidade. E agora a gente vai começar a entrar um pouquinho entender essa evolução histórica, assim, olhar um pouquinho para a história sobre a celebração da Eucaristia, para a gente chegar na compreensão de hoje, até chegar na compreensão de hoje um pouco do que a gente tem da Eucaristia. Que fique claro que no início da Igreja, a Eucaristia não era celebrada nem como foi definido pelo Concílio de Trento, nem como pelo Concílio Vaticano II. Mas a gente vai pegar um pouquinho aí dos elementos para trazer o porquê que a gente celebra a Eucaristia hoje como celebra e fundamentado então nessa evolução histórica. Por isso a gente já cai bem por terra um pouco aqueles termos um pouco reducionistas de falar a missa de sempre ou missas, coisas assim. Que a gente não conseguiria definir o que seria uma missa de sempre, porque há diferenças, com uma centralidade sempre dessa questão de ser corpo e sangue de Cristo. Mas assim, a gente tem lá, quando a gente vai olhar para alguns relatos, né, no primeiro e no segundo século, de alguns autores, alguns escritos que a gente vai ter, o que a gente tem de evidências. Primeiro, né, a Eucaristia celebrada com uma ceia, ou o que eles chamavam de um ágape, que era meio que uma celebração fraterna. Talvez é de se pensar que isso tenha muito sentido se você for pensar que se Jesus, né, provavelmente deve ter usado alguma base das celebrações judaicas, e uma ceia judaica, ela não é apenas uma celebração religiosa, mas ela é uma ceia junto também. Então é de se pensar que nesse começo, quando eles vão celebrar a Eucaristia, eles ainda usassem um pouco desses elementos dessa ceia pascal judaica, né? Que você tem um momento que você come pra valer mesmo. Sim. Tanto é que agora a gente tem que diferenciar, né? A ceia era fornecida por um dos habitantes da casa, né? Então alguém fornecia. E esse ágape já era uma coisa de cunho, assim, uma compreensão um pouco mais cristã. Porque o ágape era basicamente o que a gente entende hoje por partilha, né? Quando a gente vai num grupo bíblico de reflexão, por exemplo, e depois tem aquela partilha no final do grupo, seria mais ou menos isso, só que com a ideia realmente de saciar, não só para ser um cafezinho, né? Seria um almoço de meio-dia completo, assim, então cada um levaria uma coisa e ali ninguém passaria necessidade, né? Como é mesmo relatado nos Atos dos Apóstolos. Daí depois, quando você vai vendo meio historicamente, depois você já vai vendo surgindo um pouquinho essa questão da Eucaristia ficar no final da ceia, né? Você já ter essa ceia no início e a Eucaristia ser colocada mais pro final, como já querendo dar um pouco de evidência, um pouco como o ápice daquele momento, né, que é a Eucaristia. E depois, realmente, a Eucaristia e o ágape se tornam duas coisas separadas, em momentos diferentes, né? Chega um momento que se acaba reconhecendo que uma coisa não é que substitua a outra, mas que são duas coisas distintas. E que, para serem realmente distintas, e o pessoal não confundir, é saudável que se faça em momentos distintos também, para não haver confusão. De que achar que talvez no momento da partilha fraterna, do ágape fraterno, ali acontece a Eucaristia. Não, a Eucaristia se dá justamente com os elementos próprios, né? Então, pouco a pouco vai prevalecendo então essa ideia, né, da Eucaristia como
de bênção, de uma ação de graças, né, da Eucaristia. Então, não somente um momento de reunião, um momento de partilha, como talvez no início era um pouco medida, vai prevalecendo essa categoria. Aí a gente encontra alguns relatos, né? Logo no primeiro e segundo século. Poucos até. Mas que relatam assim alguns elementos que a gente tem muito, muito próximo do que a gente tem hoje em alguns elementos. Assim. Por exemplo, São Justino, né? A celebração da Eucaristia no domingo. E aí tem a Sacrosanctum Concilium que vai dizer, logo no início, acho que em um dos 15 primeiros parágrafos, que ela vai dizer que a Eucaristia é celebrada ininterruptamente desde os tempos apostólicos, né? Então, desde a paixão, morte e ressurreição de Cristo, a Eucaristia é celebrada todos os domingos. E São Justino já relatava isso, que antes de tudo os cristãos se reuniam num só lugar e se reuniam no dia do sol, né? O domingo. E no relato dele também é interessante que ele já deixa claro que havia a presença das leituras bíblicas, né? De leituras antes, né? Antes de chegar, né, o momento da Eucaristia propriamente dita, você tinha a comunidade ouvir as leituras e esse momento daí terminava-se com o ósculo da paz. Uhum. E depois vem a celebração em torno da mesa eucarística propriamente dito, né? E aí aquele que presidia, geralmente era um dos sucessores dos apóstolos, pronunciava uma grande ação de graças e daí todos respondiam no final amém. Dando essa ideia de que porque a Eucaristia significa ação de graça, ou traduzindo por um português mais acessível nosso, né, ação de graças não, agradecimento, era um agradecimento a Deus por todos os benefícios, por todos os bens que Ele nos faz, aí todos respondiam amém. Então a Eucaristia, logo no início, é basicamente isso, ação de graças. Essa ação de graças que, se lembrarem que uma coisa que o Gabriel falou, realmente muito inspirado nessas orações de ação de graça da Beracá que os judeus já faziam. Né? Exato. E também uma coisa que é interessante também é que o Justino ele também já relata a presença de alguns ministros, uma coisa específica, né? De terem pessoas, de terem leitores, de terem pessoas para auxiliar quem preside, né? Você já ter alguns ministérios, digamos assim, distribuídos, né? Para auxiliar a celebração. É importante deixar claro que provavelmente também no primeiro século, ali logo depois da morte de Jesus, não é depois da morte e ressurreição de Jesus, quando o pessoal começou a acreditar que Jesus realmente tinha ressuscitado, não é que o pessoal se reconhecia como cristão, né? Eles não sabiam muito bem que eles eram, muitas vezes eles achavam que eram judeus, ou judeus cristãos, ou pagãos que acreditavam convertidos ao novo judaísmo, porque Cristo tinha vindo, o novo Messias e tudo mais. Então eles não é que estavam muito conscientes. E no início, então, eles não só faziam essas reuniões nos domingos, primeiro dia da semana, mas também participavam das sinagogas, né? Participavam das celebrações da palavra, vamos assim dizer, em um momento, e daí em outro momento da celebração da liturgia da palavra e em outro momento da liturgia eucarística, vamos assim dizer. Então não é que desde sempre a liturgia eucarística aconteceu como é hoje em dia, né? Por esses vários motivos. Exatamente. E até isso vocês forem ver, até no próprio Atos dos Apóstolos mostra isso, né? Que no primeiro momento eles não deixam de participar do templo, eles vão aos templos, vão nas sinagogas. E até tem um momento, né, no Atos dos Apóstolos, mais lá pra frente, que vai ser dizer que aparece que é a primeira vez que aqueles são chamados como cristãos por um povoado específico. Para alguns eles eram considerados aqueles que seguiam, eles chamavam do caminho, né? Porque era esse caminho de Jesus Cristo. Então aos poucos vai se criando essas categorias, essa outra organização. Já no século III, partindo mais para frente agora, então no século II a gente tem o relato de São Justino, né? E no século III, então, a gente encontra alguns relatos da tradição apostólica. Daí na tradição apostólica a gente encontra o relato de uma oração eucarística, né? Uma ação de graças cristológica, que invocava o Espírito Santo sobre as ofertas, sobre aquilo que seria sacrificado, no caso o pão e o vinho, e sobre as pessoas. E nessa tradição apostólica, né? Apostólica porque dos apóstolos, obviamente, então porque quer dizer da antiguidade que ela provém. Nessa tradição apostólica é ressaltado muito a presença real de Cristo na Eucaristia, né?
para não deixar dúvidas que realmente Cristo está presente na Eucaristia. Essa oração eucarística que aparece nessa obra, quando resgatada, ela foi inspirar o que nós temos hoje, a oração eucarística número 2, que nós temos hoje, foi baseada a partir dessa obra quando ela foi, digamos, redescoberta, né, em tempos mais recentes. A gente tem alguns relatos do Cipriano de Cartago, bispo de Cartago, que ele destaca, né, o papel do sacerdote como aquele que faz aquilo que Jesus fez na ceia. Então ele destaca realmente então, que era o sacerdote que presidia, fazendo isso na pessoa de Jesus, né, repetindo os gestos e as palavras de Jesus. E o caráter, então, sacrificial da Eucaristia é evidente, né? A gente teve até um seminarista, o Fernando, que fez trabalho sobre o sacrifício de Jesus, né? O sacrifício da Santa Missa, a celebração da Eucaristia como sacrifício. E ali no século III e IV já era evidente que a celebração da Eucaristia é a celebração do sacrifício de Cristo. Mas não só, como a gente provavelmente vai ver mais pra frente. Depois a gente vai falar, né, que todo o entendimento da Eucaristia a gente vai entender aos poucos, né? Como praticamente tudo que tem da nossa fé, a gente aos poucos vai descobrindo cada vez mais, né? Vai compreendendo cada vez mais aquilo que Deus quis falar para nós. E bom, e daí depois, a expulsão da igreja, a gente vai ter um período da Eucaristia que a gente pode dizer assim, analisando do século V até chegar no Concílio de Trento, né? Quando você pega ali, realmente do século V, ali, o VI até o VIII, você vai ter um pouco dos relatos sobre como que era a missa papal. E é interessante porque quando você olha para a estrutura, você já vai ver muito, no geral, da estrutura da missa hoje em dia. Uhum. Então, o relato diz, né, que tinha, né, a recepção do Papa, que vinha, né, até o local, ele vindo a cavalo, se preparava na sacristia, né, e daí começava então o canto de entrada, né, com todos já reunidos no local, e o Papa entra então no meio da assembleia reunida, acompanhado dos seus ministros e acólitos, com incenso, castiçais. Ele beija o altar, daí o coro canta o Kyrie, o Glória, e a entrada termina com a oração coleta. Uhum. Aí depois vem, nesse relato aí da recepção do Papa, né, de toda essas pompas que tinha, até da chegada do cavalo, tem a liturgia da palavra, né? E daí era feita a leitura da epístola e do evangelho, com um canto responsorial no meio. Geralmente um salmo, né? Mas podia ser um outro canto, né? De forma a dar a ideia de que a resposta sempre está em consonância com a palavra e por isso responde. E já não se fala de homilia ou das preces, né? A oração dos fiéis. A gente comentando, mas são meio diversos relatos, mas tem alguns relatos dos séculos anteriores que às vezes se fala sobre uma homilia, sobre algum tipo de fala de quem presidia antes de você partir de uma primeira parte de uma liturgia da palavra para ser eucarística propriamente dita, né? A liturgia eucarística propriamente dita. E aqui a gente vai vendo, tirando um pouquinho. Depois vem a oração eucarística recitada só pelo Papa e os demais sacerdotes estão ao seu lado em pé em atitude de reverência, mas não rezam junto, né? Então somente o Papa reza. Depois vem a comunhão, né? Na comunhão a gente tem o Pai Nosso, o rito da comunhão, né? Nessa dinâmica papal ali. Na comunhão a gente tem a oração do Pai Nosso, o beijo da paz, que era o ósculo, né? A saudação da paz. Que lá no início ele era no final da liturgia da palavra, na primeira parte, e aqui nessa parte ele já passa para a comunhão. Já passa para o momento da comunhão. Logo antes da comunhão, né? Motivado pela passagem que diz, né? Se tem alguma coisa com teu irmão, resolve-o antes de te apresentar no templo, porque teu irmão não seja juiz de ti perante no tribunal. Então a gente tem esse beijo da paz, aí a gente tem a fração, né? O Cordeiro de Deus, a distribuição da comunhão em 2 espécies. Então todas eram distribuídas tanto o corpo quanto o sangue de Cristo nessa celebração papal. E termina com a oração pós-comunhão. E por último, a gente tem a despedida do Papa, né, conforme se relata, e o retorno à sacristia. Então vocês podem perceber que aqui a gente já tem muitos dos elementos que a gente tem na liturgia atual. Praticamente todos estão presentes aí nessa celebração que é relatada do século V até o Concílio de Trento. Nesse período, com a igreja expandindo, evangelizando, a igreja vai ter muito contato com os povos franco-germânicos.
e eram povos que eles tinham uma cultura diferente da cultura romana, que era um pouco mais direta nas coisas. Não sei se racionalista seria a palavra certa, mas esse povo franco-germânico, eles eram dados a uma cultura um pouco mais dramática, que valorizava um pouco mais o lado sentimental. E daí isso vai acabar influenciando a liturgia da Santa Missa, com um caráter um pouco mais sentimental, dramático, entrando um pouco mais a ideia de cada parte da missa representando um momento específico mesmo, e a introdução de momentos mais privados na missa, de várias orações que o Papa faz, que o sacerdote, né, quem preside, faz em silêncio e que não é dita, né, por esse caráter, ressaltando, com a ideia de ressaltar o caráter de mistério da Eucaristia. Ali também há essa introdução dos momentos privados da missa, né? Nessa influência franco-germânica. Uma coisa que eu queria ressaltar é que no começo, o pessoal que fala da missa de sempre, no começo do cristianismo, provavelmente a missa não era celebrada em latim, para começo de conversa, né? Porque a maior parte dos cristãos e do povo da época provavelmente falava grego, não latim. Sim. E aí, a partir de uma época, o pessoal começou a falar grego, então... aí já começa o primeiro fato, né? Aqui provavelmente já se falava todo mundo latim, né? Não é porque o latim era a língua, aqui nesse caso, a língua, o que é o inglês para nós hoje, a língua mais comum, né? E ali para aquela região, então mesmo, era a forma de comunicação geral. E a gente vai vendo daí o sacerdote, nesse período, assumindo todos os ministérios. Então, é o sacerdote que faz os próprios sacerdotes que fazem as leituras, que preparam todo o altar, tudo vai se concentrando na figura daquele que preside, o sacerdote, e vai se diminuindo um pouco aquele caráter de ter vários ministérios, né? É um período que vai diminuindo um pouco essa coisa de você ter várias pessoas auxiliando. Uhum. Isso é muito comum até lá na Europa ainda hoje em dia. Até o nosso professor de história estava dizendo que tem pessoas que vão lá para a Itália e tudo mais. Quando o padre vai lá para a Itália e tenta promover esse clima mais de participação dos fiéis e tudo mais, né? Por exemplo, lá são os padres ainda que dão catequese, por exemplo. Enquanto aqui no Brasil a gente já tem os catequistas, né? E diz que quando um padre se pede para o povo para ajudar a dar catequese e tudo mais, para tornar a comunidade mais participativa, diz que o povo reclama e diz que o padre é muito preguiçoso, que o padre não quer fazer nada. Então essa questão da centralização dos ministérios no sacerdote, na Idade Média ali, ainda está muito incutida na cabeça do povo. Então, por mais que a gente às vezes pareça que essa questão da sinodalidade do que o Papa Francisco fala para a Igreja, aqui no Brasil a gente vive, eu acho que até muito bem, quase que é basicamente o que a gente vive já na nossa realidade. Sim. Né? Mas lá na Europa é uma coisa totalmente diferente, é muito centralizado ainda a questão da figura do padre. E até a cultura, até para entender que não é só por uma questão, não é um movimento que parte somente do padre, né? É um movimento que parte do povo propriamente até também, sabe? Por esse caráter de ressaltar mais o mistério. Então é uma coisa tão misteriosa, é só alguém que foi consagrado, alguém que recebeu um sacramento específico para aquilo. Então, não é qualquer pessoa, também não que seja no Brasil de qualquer pessoa, mas é um pouco mais restrito até por esse caráter de mistério, de exclusividade. Bom, a gente vai ver ali, né, depois desse período, ali pelo século X, XI, a gente vai ver aparecer o surgimento do missal, né? Do missal. Que é um pouquinho diferente do que a gente tem do missal hoje, mas já é um livro com tudo, com as leituras, com as orações, com tudo que você precisava com cantos, com tudo que você precisava para celebrar a Santa Missa num livro só. E é muito interessante. Aqui a gente tem o primeiro marco de um texto onde a gente utiliza fórmulas, um livro físico completo, onde a gente tem todas as fórmulas para a celebração da missa. Então nada podia fugir dali. E estava tudo reunido num único volume. Isso era uma tecnologia muito grande, assim, vamos dizer, para a tecnologia da época, né? Ter uma coisa assim, nesse sentido. Tudo isso motivado como uma forma de dar um pouco de ordem, né, para a igreja, né? De cada um fazer de cada maneira, então vai surgindo essas coisas.
Se vocês imaginam que hoje em dia que a gente tem um monte de comunicação e os fiéis estão ali, às vezes pegando no pé do padre para ele celebrar a liturgia de modo correto, imagina como era naquela época, que nem os fiéis não entendiam de liturgia, os padres às vezes também não, e cada um celebrava do seu modo, né? Então, às vezes surgia muito mais coisas esquisitas do que tem hoje em dia, né? Às vezes que a gente não sabe, né? Tudo aquilo que o pessoal da Idade Média viveu. Mas devia surgir umas bizarrices ali no meio também. Porque tu pensa, né? Se hoje a gente ainda consegue, sei lá, se você quiser você grava e registra e mostra o que tá acontecendo. Muitas vezes lá era comum, né? O padre era designado para um lugar, ficava a vida inteira naquela maneira, ele celebrava daquela maneira, e ele nunca mais ia ter contato com ninguém, né? E as pessoas não iam em outro lugar, celebravam naquele lugar só. Exato. Bom, e daí nesse período a gente vai vendo com o desenvolvimento, essa questão de entendimento, e esses desenvolvimentos com esse caráter mais sentimental, dramático, a gente vai ver surgindo nesse período, no século XI principalmente, no século XII, algumas controvérsias eucarísticas com dois grupos, basicamente, exagerando algumas questões teológicas em relação à Eucaristia. De um lado, alguns exagerando no simbolismo, né, na ideia de Eucaristia como um símbolo, chegando ao ponto de quase negar a presença real, né, de tratar a Eucaristia somente como um símbolo e não era realmente o corpo de Cristo. Mas também, por um outro lado, havia um outro grupo que exagerava, né, o exagero do realismo, ignorando o caráter simbólico sacramental da Eucaristia, né? É como se Jesus estivesse presente somente ali, sabe? No local físico localizado. E até às vezes exagerando essa questão da presença real, né? Achando que realmente o pão teria gosto de carne, que o vinho teria gosto de sangue, quando na verdade a gente sabe que não é assim. A substância muda, mas os acidentes permanecem o mesmo. Tanto é que, como diria o nosso professor de sacramentos, né, para a vida de um cristão, o que é mais importante? Eu quero que o José deixe uns segundinhos de silêncio aqui depois para vocês pensarem, uns 10 segundinhos. O que é mais importante para a vida de um cristão? A Eucaristia, que tem aparência de pão e aparência de vinho, ou todos esses milagres eucarísticos que aconteceram, que a Eucaristia se tornou corpo físico e sangue, a aparência também mudou além da substância, né? Queria que deixasse uns segundinhos de silêncio aqui. Então, segundo o nosso professor de sacramentos, né, e eu concordo com ele, a questão do sacramento do pão e do vinho, do corpo e sangue com aspecto de pão e vinho, é muito mais importante para a nossa salvação. Porque o relato da instituição foi que ele permaneceria no meio de nós através da Eucaristia. E uma vez a Eucaristia tem aspecto de pão e tem aspecto de vinho. Então, por mais que aquilo que tem aspecto de corpo e aspecto de sangue seja importante para fortalecer a nossa vida de fé e de crenças de uma maneira mais piedosa, o que leva à nossa salvação é a Eucaristia que nós comungamos, né? Porque por meio dela nós participamos do corpo e sangue de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo e nos formamos um só corpo com a Igreja. Então, por mais que a Eucaristia, para adoração, para veneração, nas espécies do corpo e do sangue, com aparência de corpo e sangue realmente, sejam importantes, o que é mais importante para nós é a Eucaristia que a gente comunga, né? E eu acho que desse entendimento também às vezes vai ajudando a gente a entender que às vezes algumas linguagens que a gente faz são meio erradas, como por exemplo, às vezes as pessoas vão falar assim: agora Jesus se faz presente, né, no nosso meio. Mas assim, peraí, Jesus não está com nós ali reunidos também, não está presente já? Jesus não está presente o tempo todo? Não é só quando acontece a substituição que Jesus se faz presente? Não, ele se faz presente ali de uma maneira especial e mais evidente, mas não é que Jesus não esteja presente, né, por exemplo. Né? Não é só naquele momento quando tem ali da narração da instituição, durante a oração eucarística, que naquele momento Jesus se faz presente. Não, ele se faz presente já, mas ali ele faz de uma maneira mais evidente, é claro. Tanto que essa controvérsia, um pouquinho desses exageros, de às vezes não cair num símbolo. Agora a Eucaristia é só um símbolo, lembra Jesus, falar com essa coisa, ou essa coisa meio de ficar muito preocupado que tem que parecer, né, como o Gabriel falou. Já Santo Tomás, ele desenvolveu muito bem a partir da doutrina da transubstanciação,
para evitar esses exageros. Evita esse simbolismo exagerado, né? Que há uma mudança de substância. A presença de Cristo é real na Eucaristia. Aqui apelamos um pouquinho para a filosofia. Segundo São Tomás, segundo já Aristóteles, na verdade, que faz essa distinção entre substância, essência e os acidentes, né? A essência é aquela coisa constituinte da coisa como mesmo. E os acidentes são aquilo que gira em torno, né? Da substância. Então, por exemplo, uma garrafa é uma garrafa porque ela é uma garrafa. E aí todas as coisas que giram em torno disso se dão porque ela é uma garrafa. Então ela vai ter formato de garrafa, ela vai ter cor de garrafa, ela vai ter gosto de garrafa. Todas as coisas que giram em torno vai ser porque ela tem, porque ela é uma garrafa. Só que com a Eucaristia muda a substância, só que as coisas em torno dessa substância permanecem as mesmas, né? Então por isso que se chama de transubstanciação. Então muda aquilo que a coisa é, mas ela continua com todos os acidentes, todos os aspectos ainda da coisa anterior. E daí ela evita também essa diminuição desse realismo, a gente fala realismo popular, né? De Cristo ele não se faz pequeno na Eucaristia. Essa ideia, ele não se esconde no pão, né? Aquela ideia de que ele está escondido no pão, como se ele estivesse ali, sabe? Só ali, sabe? Exatamente. Né? Então essa coisa muito reducionista da presença de Cristo, né? Lembrando, Cristo se faz presente de maneira geral, ele faz de uma maneira presente especial na Eucaristia, mas não somente na Eucaristia. Exato. Por isso que não adianta imaginar, às vezes, um rostinho ali na hóstia, né? Achando que Jesus está ali, né? Olhando você da hóstia ali. Essa compreensão é equivocada, né? E daí, quanto à ideia daí também de sacrifício, daí você, nisso, né, nessas ideias, né, entre não caindo no exagero entre simbolismo e realismo, a ideia de o sacrifício na missa, então, ele não vai ser um outro sacrifício, e ele não é apenas símbolo do sacrifício de Cristo. Ele a gente fala da presencialização do sacrifício de Cristo. É como a gente fosse, de certa forma, transportados para aquele momento do sacrifício de Cristo. Uhum. Né? Nós vivenciássemos aquele momento, mas que foi um momento único. Exatamente. Não é que Jesus está constantemente morrendo e ressuscitando. Não. Ele morreu de uma vez por todas para a salvação dos pecadores, como diz a própria palavra. Mas a gente participa e celebra esse mesmo sacrifício, que se renova cada vez mais. Mas não é que Jesus fica morrendo e ressuscitando, morrendo e ressuscitando, morrendo e ressuscitando. Não. Ele morreu e ressuscitou de uma vez por todas para a remissão dos pecados. E daí a Eucaristia, né? Então, ela, ao mesmo tempo que essa comemoração da paixão de Cristo, também é um sacramento que prefigura a glória, né? Que se apresenta a glória eterna, né? E como um sinal eficaz da graça que Deus nos concede, né? Parte da definição de sacramento passa pela questão de ser um sinal eficaz. E da ideia do sacramento prefigurativo da glória é muito interessante, a gente pode até cito aqui de certa forma, adianta, mas, por exemplo, você tem o Scott Hahn, ele trabalha muito bem essa ideia de prefiguração da glória no livro Banquete do Cordeiro, onde ele vai mostrando a relação do Apocalipse, né, com a liturgia eucarística, né, do Apocalipse como esse sinal, essa prefiguração da glória eterna. O nosso professor de liturgia, da minha pós que eu estou fazendo pela Católica de Santa Catarina, de Teologia da Liturgia, ele disse que o livro do Apocalipse realmente é um resumo da celebração eucarística. Quem compreende bem o livro do Apocalipse compreende bem a celebração da Eucaristia. Como essa prefiguração da glória eterna, né? Capela do Santíssimo, Sacrário do Amor. Aí a gente tem, então, se a gente tem, por um lado, Tomás de Aquino, né? A gente tem o outro lado, né? A Reforma Protestante. Vamos pro topo do ponto e depois vamos lá pro fundo do poço. Exatamente. Aí a gente vai pra falar dos Protex. Então, os protestantes, principalmente com a reforma de Lutero, né, de Calvino, eles atacam 3 aspectos que são respondidos pelo Concílio de Trento, né? O primeiro aspecto que os protestantes atacam é a Eucaristia como sacrifício. Eles não aceitam que a Eucaristia seja sacrifício.
segundo, presença real de Cristo. E o terceiro, que é dessa questão mais filosófica que a gente ia dizendo que Santo Tomás ressaltou da transubstanciação. O Trento, de certa forma, ela vai utilizar muito de Tomás de Aquino para responder essas questões, né? Que, na verdade, é aquela coisa já estava resolvido, né? Foi criar confusão de uma coisa que já estava resolvida. Mas, na verdade, é um pouco daquilo que a gente já falava. As críticas deles vão naqueles pontos, naqueles exageros, justamente. De, às vezes, não entender que a Eucaristia como sacrifício não é um novo sacrifício, não é essa ideia de que Jesus que está se sacrificando de novo, que Jesus precisa se sacrificar de novo. Não, é um único sacrifício somente, né, que é atualizado e feito memória, né, e a gente faz essa presença, né, desse sacrifício. A gente presentifica esses sacrifícios. A presença real de Cristo, né, mas como a gente explicou nessa ideia de não, essa presença real é de fato a Eucaristia é de fato Jesus, não é apenas um símbolo, Jesus de fato presente ali, mas não presente de uma maneira reducionista. É muito importante entender isso, não é? Os luteranos ainda têm essa compreensão um pouco mais reducionista, né? Para os luteranos, a presença, quando eles vão celebrar a ceia, que eles dizem, né? Quando eles vão celebrar a ceia, Jesus se faz presente ali nas espécies do pão e do vinho, mas é somente durante a celebração. Depois passou a celebração, na teologia protestante tradicional, eles podem colocar junto todas as partículas que sobraram, porque não é Jesus. Agora, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque tem alguns protestantes que já estão começando a separar esse pão e esse vinho que são usados ali, numa espécie de sacrário. Então, se vocês forem parar para analisar, hoje em dia tem alguns protestantes que estão se catolicizando sem perceber, em alguns aspectos. Hoje em dia, a compreensão luterana, até por conta dos estudos, tem se aproximado muito da religião, da verdadeira igreja, né? Da igreja católica. E a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Porque às vezes vai que daqui a uns dias tem um pastor celebrando de casula e estola com o mesmo rito da igreja católica, e a gente vai num culto protestante sem perceber, né? Mais longe porque até a gente, porque ainda os luteranos, essas mais históricas, as tradicionais históricas, eles pelo menos e até bom, eles gostam de evidenciar que são diferentes, né? Né? Não são, muito mais perigoso por exemplo, uma igreja católica brasileira que quer imitar de fato, né? Imita quase tudo, né? E na verdade, essa igreja católica brasileira, na verdade, ela quer confundir as pessoas, né? Exatamente. Ganhar católicos da católica romana para a católica brasileira por enganação, né? E daí, né, transubstanciação, né? Daí os protestantes não acreditam nisso, né? Geralmente, como o Gabriel falou, né? A compreensão mais clássica era de presença somente naquele momento, então eles explicavam com outro termo, com a ideia de consubstanciação, ou seja, naquele momento tem a mesma substância, mas não é transformada, né? E daí, né, Trento responde, e daí Trento, principalmente porque se atacava muito a ideia de sacrifício, presença real, Trento deixa muito evidente, muito forte, principalmente essas categorias da Eucaristia como sacrifício e da presença real, e basicamente aquilo, as indicações de Trento, e que não Trento diretamente, depois de Trento vai ser feito um missal baseado, né? Então Trento em si não faz nenhum missal, é depois que vai ser feito, mas pelas orientações de Trento, fica mais ou menos aquilo ali até o Concílio Vaticano II. Mas eu gosto de ressaltar também que assim, gente, cuidar de às vezes não tão saudosismo e achar assim, nossa, que fizeram o Concílio de Trento e daí no outro dia tava todo mundo celebrando bonitinho. Exatamente. Gente, tem um dos nossos professores de história que diz: se vocês acham que o Concílio do Vaticano II deu problema, deu discussão, gerou intriga e está dando problema até hoje, que vai ser uns 100 anos para até conseguir colocar o concílio em prática, o Concílio de Trento foi muito mais difícil de colocar em prática. Teve muito mais discordâncias, muito mais dificuldades em colocar o concílio em prática. Levou uns 200, 300 anos para até conseguir ser colocado em prática, porque a comunicação era difícil, as correções demoravam para acontecer e tudo mais.
Então, por mais que a gente tenha hoje alguns que ainda não entendem o Concílio Vaticano II, muito mais era no de Trento. As coisas aconteciam muito mais vagarosamente, né? Então, eu acho é interessante, né, isso porque realmente aquilo que foi proposto, né, por Trento, né, é belíssimo, e é belíssimo sobretudo para a época, era o que precisava, era o que era necessário para a época, e ela, se era celebrada conforme proposto, era realmente maravilhoso, mas acontecia, né, que em muitos lugares não era celebrado daquela maneira. E é o problema que a gente tem hoje, porque uma coisa é a liturgia de fato do Concílio Vaticano II, que é maravilhosa quando celebrada conforme é proposta, e outra coisa são as loucuras que as pessoas fazem, que Exatamente. nada tem a ver com o concílio. Capela do Santíssimo, Sacrário do Amor. E daí nós chegamos justamente no Concílio Vaticano II, propriamente dito, né? A proposta do Concílio de Trento já era promover uma liturgia que fosse mais voltada para as fontes, né? Não o concílio como não fez um missal, mas em decorrência dele surgiu o missal tridentino, vamos dizer, era promover essa busca das fontes. Só que como a pesquisa antiga era muito mais limitada, né? Limitada, até por condições históricas, né? As fontes que eles tinham eram mais limitadas. Não é que permitiam eles voltar muito antigamente. Então, essa volta às fontes que o Concílio de Trento queria promover na liturgia não foi tão bem sucedida. Coisa que já foi mais bem revisitado, as fontes mais antigas, pelo Concílio Vaticano II. Agora, a gente pode entrar numa questão aqui, né? Que eu não saberia opinar. Será que talvez houve uma ruptura muito grande entre a liturgia como era celebrada antes do Concílio Vaticano II e depois? Talvez tenha acontecido. Mas ambas, tanto a liturgia do Concílio de Trento quanto do Vaticano II, buscou promover essa busca de uma liturgia mais antiga, né? Uma liturgia mais antiga. E do Concílio Vaticano II também a participação maior dos fiéis, né? Às vezes, de certa forma, se você não vê em muitos sentidos, elas tiveram a mesma preocupação, né? Talvez a única diferença é que, até por uma questão de contexto, Trento teve toda uma questão dogmática mais forte além, né? Do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II foi mais uma adequação pastoral, né? Sobretudo. O Vaticano II é um concílio muito mais pastoral do que dogmático, né? Ele não proclamou grandes dogmas de fé, não é que ele tenha proposto muitas proposições acerca de fé. Foi mais uma questão prática mesmo, né? Da pastoral. E daí, então, a partir, né, do Vaticano II, se buscou revisitar e ressaltar, né, mais aspectos, né, desse sacramento, né, olhando para um todo, né, de uma visão conjunta dos diversos aspectos do sacramento. Já o movimento litúrgico que aconteceu antes do Vaticano II já vinha promovendo isso, né? Os estudos, na verdade, a liturgia do Concílio Vaticano é fruto de todo um processo, né, que já vinha acontecendo antes e que culminou então na reforma litúrgica do Concílio Vaticano II. Nessa busca de revisitar as fontes, né? Uhum. É interessante, né, que a gente vai lembrar, né, que é levado, né, é ressaltado como reafirmado, né, aquilo que sempre foi, né, para não achar que foi uma coisa diferente. Inclusive, acho que no segundo é mais uma vez reafirmado que a Eucaristia é como esse memorial da morte pascal de Cristo. E vai se ver, né, sobre todos os protagonistas do ministério eucarístico. E aqui, quando a gente fala de protagonista, a gente não está falando das pessoas, mas entender que sim a memorial de Cristo, mas essa transformação se dá por uma ação do Espírito Santo. Então, no Concílio Vaticano II, é um revisitar dessa ideia de que aquilo que se dá na celebração da Eucaristia se dá por uma ação do Espírito Santo. O esclarecimento maior dessa ação do Espírito Santo que se dá na celebração. Realmente, a figura do Espírito Santo ficou mais explícita assim na liturgia celebrada nos nossos dias atuais do que era antes. As epicléses, agora tem 2 epicléses sempre em cada oração eucarística, que é sobre as oferendas e sobre o povo, né? 2 invocações do Espírito Santo. Primeiro, para que torne o pão e vinho em corpo e sangue de Cristo. E a segunda, sobre o povo, é para que aqueles que comungam do corpo e sangue de Cristo
se tornem corpo de Cristo, o corpo de Cristo que é a igreja, né? Então, em alguns aspectos, assim, a liturgia do Concílio Vaticano ressaltou muito a figura do Espírito Santo como agente da celebração. Mas, ao mesmo tempo, em alguns outros aspectos, como, por exemplo, a oitava de Pentecostes, ele reduziu um pouco a figura do Espírito Santo, né? Na celebração da oitava de Pentecostes, por exemplo. Ele ressaltou mais na liturgia, assim, em alguns aspectos, para deixar mais evidente que o Espírito Santo é um protagonista do mistério da Eucaristia. O Concílio Vaticano II, então, ele vai afirmar essa Eucaristia como fonte ápice de toda a vida cristã. Então, é da onde vem tudo que nós temos, nós somos como cristãos, vem da Eucaristia, e tudo é destinado para a Eucaristia, tudo tem como foco final a Eucaristia. E a partir disso, então, a gente encontra diversos nomes para o sacramento, né, a partir do Vaticano II. A gente encontra o nome de Eucaristia, Ação de Graças, né, Ceia do Senhor, fração que afinal estamos reunidos ali numa ceia em torno de Deus. Não deixa de ser uma ceia, né, porque estamos em torno da mesa e tudo mais, tem todos os diversos aspectos da ceia. Fração do pão, que era uma dos termos bem usados na antiguidade cristã. E às vezes a gente dá pouca importância até pro rito do Cordeiro de Deus, né? Da rito da fração do pão, mas por algum tempo a igreja reconheceu e chamou a Eucaristia, a missa, de fração do pão. A Assembleia Eucarística, todos estão reunidos ali para elevar a ação de graças a Deus. Memorial, porque é essa presentificação do sacrifício de Cristo. Santo Sacrifício, né? Por si só já não preciso dizer mais nada. Santa e Divina Liturgia, porque liturgia é um serviço prestado, um serviço de culto prestado, e por ser prestado a Deus, então é uma santa e divina, né? E é a grande liturgia, né? O grande momento de liturgia é a missa. Exatamente, a gente tem outras liturgias, né? Todos os outros sacramentos, a gente tem a liturgia das horas também, mas a Eucaristia é a santa e divina liturgia. Outros termos que a gente pode falar é comunhão, porque ela promove a comunhão de todo o corpo de Cristo, comungando do sacrifício de Cristo, né? Comungando do corpo e sangue de Cristo real, nós nos tornamos o corpo de Cristo místico. Eu até gosto de quando eu falo disso, às vezes, eu acho que por portugueses até mais do que falar comungar do Cristo, mas entrar em comunhão, né? Porque nós entramos em comunhão. Né? Exato. Fica mais evidente, né? Mais evidente, né? Entramos em comunhão. Eu gosto, assim, de usar outras palavras para expressar o mesmo significado, porque às vezes, quando a gente usa essas palavras um pouco mais recorrentes, não fica tão evidente aquilo que é realmente expressado. E a Santa Missa, né? Santa Missa, por que missa, né? Quando o padre terminava a missa, no rito antigo, como era latim, o padre dizia, ite, missa est, ou seja, ide, a missa acabou, a missa já foi. Então, por essa despedida, ficou conhecido a missa como missa, né? E só para, né, então, quando a gente fala de sacramento, né, então, fechando esses aspectos teológicos, né, só deixar bem claro, né, a matéria, né, sempre todo sacramento tem a matéria e a sua forma. A matéria é o pão e o vinho. Né? Pão, né, então, pão que ele somente trigo e água. Somente trigo e água. Hoje nós temos, né, as hostes dessa maneira, branquinhas, divididinhas em partículas, que foi uma criação num certo momento que facilitou em muitos aspectos, mas por muito tempo a igreja celebrou com um pão mesmo, né, que era partido, e às vezes em alguns lugares tem alguns lugares que você faz, até no seminário de vez em quando a gente celebra com pão ázimo, né, semente, partido, tudo, mas por uma questão prática é difícil a gente fazer pão hoje em dia por tamanho das nossas assembleias. Exato. Não só é difícil fazer por causa do tamanho, mas também porque se as sobras depois para o armazenamento do corpo de Cristo é muito complicado, né? Pode mofar, embolorar, dar aqueles carunchos, né? Os bichinhos. Sim. Não seria o melhor tratamento com o corpo de Cristo. E o vinho tem que ser vinho mesmo. Né? Tem gente que às vezes pergunta, mas é vinho mesmo? É alcoólico? Sim, é alcoólico. Não é tem que uva? Ser. Tem que ser, né? É interessante saber também que hoje, com o preço maior que tem, né? Por exemplo, que para quem, por exemplo, é celíaco, tem o direito de você comungar somente do vinho. Então, se você é assim, você não sabe, você pode se informar com o seu padre, porque você tem o direito de ter ali, né, ver como pode ter um cálice separado, pequenininho, para você comungar somente o vinho, né? Então, há essa possibilidade. Né?
E José, e os padres que têm alergia a vinho? E aí? Até onde eu vi, a expressão é que... Mas alergia ao vinho é ao álcool ou é à uva? Não sei, é ao vinho. Eu sei que eu acho que o padre Emerson, cidadinho da nossa diocese, ele tem. E aí é um vinho específico que é feito e ele é deixado fermentar um pouco menos. Sim. De tal forma... Eles chamam meio que um mosto, né? Que eles chamam, né? Que menos teor alcoólico. É vinho, né? E continua sendo vinho. Mas o teor alcoólico é menor. Mas tem que ser vinho. Tem que ser vinho. Tanto também que também pra hóstia, eu sei também, né? Que, por caso, por exemplo, se um padre for celíaco, existe hóstia com menos teor de glúten, porque ainda tem que ter glúten, tem que ter um pouquinho. Mas Exatamente. É possível você utilizar uma hóstia especial com menor teor de glúten, pra, digamos assim, vai que o padre é celíaco, ele falou, o que vai fazer? Porque o padre, ele tem que comungar das duas espécies. Tem que comungar das duas porque espécies. Pros outros pode se comungar e não há nenhum problema. Você diz que você recebe o Cristo inteiro, mesmo que você receba só uma das espécies. Né? Ou seja, mesmo que você comungou só o pão ou só o vinho, é o Cristo inteiro que você recebe. Exatamente. E a forma do sacramento? Então, a forma do sacramento, ela é uma discussão muito grande. Hoje em dia a gente entende pelo relato da instituição da Eucaristia, né? Isto é meu corpo que será entregue por vós, tal. Tomai todos e beber, e tomai todos e comer. Essa parte aí, a gente entende como essa sendo a parte da forma. Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, a gente, lá nos inícios do cristianismo, a gente encontrava orações eucarísticas que não tinham esse relato da instituição, José. Eita, e daí agora? Então, por exemplo, se vocês puderem pesquisar aí no Google, joga no Google, e pesquisem Anáfora de Adai e Mari. É uma anáfora que é uma oração eucarística que não tem esse relato da Eucaristia. Porque a Eucaristia ela se caracteriza como uma ação de graças. Acho que até tem alguma igreja ortodoxa que ainda utiliza. O sacramento continua sendo válido, né? Continua sendo válido. A gente não o utiliza, então no nosso é o relato da instituição, que é a forma hoje em dia. Mas a gente poderia, se futuramente, dependendo como for avançando a compreensão, colocar a oração eucarística toda como uma forma, né? Porque no final das contas é a oração eucarística que é o centro de acontecer a Eucaristia, né? Essa ação de graças, que é presente desde o início do cristianismo. Assim como uma vez eu ouvi o Padre Alex, vocês entendem muito de liturgia, ele falou, né, que às vezes essas pessoas perguntam assim, mas em que momento acontece a consagração? E na verdade o que ele falou, que a gente tem que entender que toda oração eucarística é uma consagração do pão e do vinho. Exatamente. E não é só um momento específico, então não é como se fosse uma mágica, porque mágica é assim, você fala uma palavra específica e a mágica acontece. Então não é como um passe de mágica somente, assim, tem uma palavra específica que transforma o pão em corpo e o vinho em sangue. Não, é todo o contexto. Então se você simplesmente, uma pessoa pegar um pão e vinho e sair falando só o relato da instituição, não quer dizer que aquilo dali agora virou como uma mágica, né? Não é a mágica de Harry Potter. Assim, exatamente. Né? São vários os elementos que são necessários, né? No fim, a gente, como relato, a gente fala um pouquinho desses frutos da comunhão, né? E porque, como o Concílio Vaticano II falou, né, é a fonte ápice de toda a vida cristã. Então, não dá para ser cristão de verdade, não dá para ser católico de verdade sem a Eucaristia, sem a participação de alguma forma na Eucaristia. Ainda que, por alguma coisa, seja mais fixa ou mais passageira, não te permita, talvez, participar plenamente da celebração eucarística, né? Que não te comungar, seja por uma questão temporária ou uma questão mais fixa que te impede talvez de comungar, a participação, a Eucaristia, ela traz muitos frutos para a nossa vida espiritual. Por exemplo, a ação de graças por si só, né? Tanto é que a Eucaristia é chamada de Eucaristia porque é ação de graças. O nome Eucaristia significa isso, ação de graças. Exatamente. Então a ação de graças por si só já é uma união com Deus. Por quê? A partir do momento que a gente se reconhece como filho de Deus, que a gente recebe todas as coisas de Deus e recebe no momento adequado, segundo a bondade de Deus, porque Deus conhece todas as coisas, Ele é bom e quer o nosso bem, a gente, mais do que pedir perdão, do que pedir coisas para nós, a nosso favor, a gente eleva a ação de graças. A gente
eleva esses agradecimentos. E não há agradecimento maior, não há ação de graças, não há um obrigado maior que a gente possa dizer para Deus do que celebrar a Eucaristia, do que celebrar aquilo que Ele mesmo deixou para nós. É claro que se de alguma forma, alguma coisa em que a gente percebe que a gente não consegue participar de maneira plena da Eucaristia e há algo que a gente possa fazer, nós temos que ir atrás, né? Então, se é um pecado que eu posso buscar a confissão, que eu posso buscar para me reconciliar e buscar a Deus para poder participar de uma maneira mais plena da Eucaristia, então faz parte buscar. Exatamente. Mas a própria participação, né, da Eucaristia, porque também o comungar, quando nós conseguimos participar plenamente, nós vamos cada vez mais entrando na intimidade com Deus, cada vez mais nós vamos crescendo nessa relação com Deus através da Eucaristia, até o dia em que poderemos viver a plena e eterna comunhão no céu, né? Então, o que a gente falou aqui lá que em certo momento, né, que no Apocalipse, que a questão da missa é também essa prefiguração, né, do céu, dessa glória eterna. Então a gente comunga nos preparando e buscando e desejando essa comunhão eterna dos céus, que é a verdadeira Eucaristia. Exatamente. E a Eucaristia não é só prefiguração, né? Porque ela não santifica já hoje. Ela é um já e um ainda não, né? Mas ela é um remédio também para nossa condição. Porque ela ajuda a curar as feridas. Enquanto o sacramento eu gosto muito dessa analogia. Enquanto o sacramento da confissão, ela é como derramar, na antiguidade eles acreditavam, né, que se devia derramar vinagre para purificar e depois o azeite para ajudar o processo de cura. Então eu vejo muito a confissão como esse derramar o vinagre para purificar, e depois a Eucaristia é esse bálsamo, esse óleo que se derrama em cima para ajudar no processo de cura. E um sem o outro ele não deveria acontecer, né? Então a gente devia estar em confissão, praticar o sacramento da confissão, praticar o sacramento da Eucaristia, para que a gente seja cada vez mais curado dos nossos pecados. A gente não deveria comungar sem ter feito uma boa confissão, sem ter consciência dos nossos pecados e estar arrependido dos nossos pecados. E ao mesmo tempo, a gente não deveria se aproximar da Eucaristia simplesmente por um desagravo de consciência, né? Como se a gente estivesse tentando se limpar. Mas não, porque a gente quer realmente ser mais perfeito, porque a gente quer participar da maneira mais adequada do sacrifício de Cristo. Quando a gente se arrepende dos nossos pecados, é que a gente realmente quer ser mais Cristo, né? Por isso que a comunhão, ela é a participação do corpo de Cristo. E a confissão, então, é esse desejo manifestado de se arrepender de todas as vezes que a gente não foi esse corpo de Cristo, que a gente não manifestou Cristo por meio das nossas ações. Então, acho que dessa maneira, né, fechamos este programa, né? Futuramente, nós vamos tomar o da Eucaristia mais propriamente para falar da celebração do 160 Missa, porque eu sei que tem vários ouvintes que já pediram isso pra gente, mas achei que era importante primeiro falar de uma maneira geral, e depois, claro, daí falar do rito, mas para não se reduzir somente ao rito, mas essa compreensão assim, um pouco maior, né? Então, agora vamos para as nossas dicas culturais. Então, Gabriel, o que você tem aí para dar de dica para os nossos ouvintes? Então, minha dica cultural é uma minissérie da Netflix chamada Maid, M-A-I-D, que significa empregada, né, em inglês. Ela é uma série muito interessante de uma mãe que tem a sua filhazinha pequena e tem problemas com o seu marido, e ela decide fugir então com a sua filha, e todo esse desenrolar é muito interessante, sabe? Muito emocionante sim, acompanhar essa jornada da mãe. Bom, eu como dica, eu vou tomar uma coisa que a gente tinha citado durante o programa, mas reforço aqui, tem a ver com o tema, o livro do Scott Hahn, O Banquete do Cordeiro. É um livro muito bom, que fala sobre o cristianismo, tem uma reflexão muito interessante sobre isso. Bom, e como eu estou gravando uns programas em sequência e eu não me lembro exatamente o que eu indiquei exatamente dos outros, então talvez eu repita, mas assistam o filme Paraíso na Netflix. Um filme com uma distopia interessante, onde uma empresa desenvolve uma tecnologia onde as pessoas podem viver anos da sua vida. Se eu pudesse deixar mais uma indicação, eu sei que muita gente já deve ter falado isso,
Mas assistam The Chosen, gente. É uma série muito boa, muito emocionante, sim, sabe? Os personagens, pelo menos a mim, me cativam muito. Então eu gosto muito. Fica a minha indicação aí. Então é isso aí. Então, nos sigam lá no Instagram, @café.católico. Nos deem dicas, sugestões, aceitamos críticas também. E distribui, né? Compartilhe esse programa para que chegue a cada vez mais pessoas, que possam ajudar cada vez mais pessoas. Então é isso. Gabriel, muito obrigado. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos e até o próximo Café Valeu. Católico. Jesus no coração. A primeira que anunciou foi a Virgem Maria. E gerou